Hoje o assunto é criaturas fantásticas. Na verdade, evidentemente que não todas as criaturas fantásticas, nem todas as mitologias, porque senão eu vou ficar falando dias, nem horas aqui, né? Agora, o interessante, que pouca gente sabe, né, quando nós falamos de mitologias, é que os grandes deuses, né, os principais, o deus da guerra, do trovão, terminam se tornando os deuses comuns, né, que todos conhecem da mitologia. E os deuses rurais, os deuses mais ligados à natureza, terminam regredindo e se tornando, muitas vezes, essas criaturas fantásticas. Evidente que não em todos os casos, né? Então, por exemplo, um caso muito interessante é da mitologia celta. Porque a mitologia celta, você tem deuses e criaturas e uma mitologia que não foi escrita pelo próprio povo, né? A mitologia celta ela foi escrita ou pelos romanos ou pelos padres. Então, pelos druidas depois que eles se tornaram padres. Mas enquanto eles eram druidas, você não tinha nada escrito na mitologia celta. Então você tem muitas figuras de criaturas ligadas a deuses, né? Por exemplo, a Banshee, aquela aparição, né, o fantasma, o espírito, que surgia gritando, né, quando alguém ia morrer, normalmente num clã ou numa família, né, porque eles eram ligados a um clã ou uma família. Ela é ligada, na verdade, Banshee é uma derivação da palavra celta Bianchi, que é a mulher dos morros, na verdade é fada, porque o Xi, né, era aqueles morros sagrados, onde os povos anteriores a celtas colocavam os mortos, né, e eles encontraram e achavam que eram os morros das fadas. Então, a Banshee, na verdade, é uma derivação dessas duas palavras, né, Bian, que é mulher, e Xi, que é morro. Então ela é uma fada, né, a mulher dos morros encantados, e ela é ligada a não uma, mas duas figuras de deusas. A deusa Clota, ligada ao rio Clyde, né, que é ligada a uma outra figura, que é a Biani, que é a lavadora sagrada. Então, na verdade, era uma figura de uma mulher que as pessoas encontravam nas pontes, nas beiras dos rios, lavando a roupa de quem iria morrer. Então era ligada à deusa Clota, ligada ao rio Clyde, na Escócia, e ligada à deusa Morrigan, que tem uma história que durante a batalha antes da batalha de Moytura, o deus Dagda encontrou na beira de um rio a deusa Morrigan, lavando as armaduras dos mortos que morreriam na batalha. Então aí eles fizeram sexo e ela ajudou eles na batalha, mas de qualquer maneira não é essa, a ideia não é essa. A ideia é que você tem a ideia da deusa lavando os mortos, se tornando a figura do espírito da lavadora, lavando a roupa dos mortos, se tornando a figura do espírito que grita, né, ou se lamenta pela morte de uma família. Então você percebe como a história vai, né, de um local, de um rio, uma deusa, se tornando duas, mas né, inicialmente duas, que é a Bianchi e a Biani, e depois uma, que é a Banshee, né, uma criatura... Outra figura aí dentro da mitologia grega é a figura ou greco-romana, né? É o do fauno ou do sátiro, que são ambos ligados à figura do deus Pan, na verdade, que por sua vez é uma ligação do deus Silvanus, né? Na verdade, nessa parte da mitologia romana, né? E o deus Pan, ele era um guardião da natureza. E é bastante interessante a figura dele, porque quando a gente pensa na natureza, assim, a gente vivendo na cidade hoje, né, a gente pensa em natureza, pensa num parque, pensa, né,
Não pense em sair e se entranhar no mato e de repente morrer por causa disso, né? E interessante é que o deus Pan, por exemplo, a palavra pânico, de medo, de terror, na verdade a palavra pânico vem do nome Pan. É bastante interessante esse ponto, né? Porque era uma figura, era um guardião que as pessoas tinham, até sob certo ponto, um receio, né? Um medo, porque era um lugar que elas não iam. Né? Quando a gente pensa na antiguidade, pensa na Idade Média, né? A pessoa não ia entrando na floresta virgem assim do nada, né? Ou se for pensar, tem os lobos, tem o urso, né? A pessoa pode morrer de frio, então é complicado, né? Eu já comentei na parte de mitologia sobre as pessoas que morriam congeladas e eram durante o inverno e eram encontradas depois, né? E claro, assim, eu não vou falar de várias, eu quero falar de mais um da mitologia grega, mas até é engraçado. Você tem, lógico, o Minotauro, você tem a Medusa, você tem a Hidra, né? Eu até pretendo falar todos esses, alguns desses mais tarde, né? Mas um ponto interessante é a figura dos centauros, né? Porque a figura dos centauros, normalmente você tem a criatura mágica vinda de um deus ou de alguma mitologia anterior, uma figura nem tão lembrada que terminou se tornando, né, alguma coisa diferente. E o caso do centauro é um caso oposto. Os centauros, até do mito, né, são ligados à tribo dos Lápidas, da Tessália. E na verdade, historiadores descobriram que as tribos dos Lápidas foram as primeiras tribos que usaram da equitação, que assim, inventaram a equitação, né? Então, para um povo que não conhecia equitação, você ver alguém a cavalo criou a figura do centauro. E tanto é isso que historiadores mais recentes falaram que os maias, lá, os povos, né, da América Central, quando encontraram os espanhóis a cavalo, tiveram essa mesma noção, achando que eles eram criaturas híbridas de homem e cavalo, né? Então veja como é interessante, né? De um lado você tem a figura vindo, a criatura fantástica vindo de um deus, né? De outro você tem a criatura fantástica vindo de um elemento histórico, né? Baseado numa figura de um acontecimento real, né? E por último eu gostaria de falar do dragão, né? Uma figura bastante comum agora. Eu estava lendo até sobre isso, que depois que começou, que a tecnologia capacitou, você tem filmes de dragão, séries de dragão, né? Antes a gente só tinha desenho, porque era muito difícil fazer o dragão, né? É uma figura emblemática quando a gente fala de criatura fantástica, né? Por quê? Porque primeiro o dragão, não vou dizer que é uma das poucas, mas é uma das criaturas que existem praticamente em todos os continentes, né? Do Oriente ao Ocidente, até na América, né? Nos povos pré-colombianos, você tem a figura do dragão, ou da serpente alada, que na verdade é o que o dragão representa, né? Que é um ser que junta o controle sobre o que é terrestre, a serpente, com o controle com o que é divino, não dividindo o divino com o profano como faz o cristianismo, não. É simplesmente os elementos da terra e do céu, né? Que é a asa. Então você tem a serpente alada. E o interessante, que na verdade a maioria das vezes a gente vê o dragão colocado como um monstro, e em várias culturas não é. Você vai ver na cultura japoneses, os dragões eles são figuras sábias, né? Detentores de poderes naturais, né? Não são monstros que vão atacar, né? Na verdade isso foi de novo uma coisa que foi trazida mais pelo cristianismo, né? Tanto é que duas figuras, não vou dizer históricas, mas de qualquer maneira mais recentes ligadas à figura do dragão são o rei Arthur. A bandeira dele era o dragão vermelho, inclusive é o dragão vermelho na bandeira do país de Gales, né? Que é um dragão vermelho sobre um fundo que em cima é branco, representando o céu, e embaixo é verde, representando a terra, exatamente mostrando
essa ligação, esses dois elementos, né, a terra e o céu. E na atual Romênia, antiga Transilvânia, você tem a figura do Drácula. E é interessante porque se você for na Romênia atualmente, até atualmente, apesar do que a literatura fez com Drácula, para transformar ele num monstro, ele é um herói nacional. Né? O Vlad Dracul, o Vlad, o filho do dragão, né? É um herói nacional, porque ele foi a figura que espantou os turcos, né? E livrou a Romênia, a antiga Transilvânia, do domínio dos turcos. Então, é uma figura que ela pode ser usada em diversos outros aspectos, além do simples monstro, né? Do simples ser que está lá destruindo a colheita, ou que precisa ser destruído pelo herói, né? E pode ser muito, muito mais do que isso, né? Bom, eu sei que são só 3, 4 seres, né? 3, 4 criaturas fantásticas, mas eu vou estar falando mais a respeito, né? Inclusive, se você tiver curiosidade que eu fale sobre mais algum, escreve aqui nos comentários, né? Eu vou ter prazer de estar pesquisando, vendo o que eu tenho sobre a criatura e falar mais, né? De modo a ajudar você a escrever sobre mais criaturas, né? E, bom, como sempre, se você curtiu, né? Dá um like, né? Compartilha e segue a gente para sempre mais dicas de como escrever melhor, né? Sobre curiosidades sobre literatura, mitologia e tudo isso que pode ser usado na literatura.